Boa noite. A paz seja com todos. Daniel 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze acassalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E eu só, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e me fez que movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a tua palavra, ó Deus. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel, ele estava triste, ele estava aflito, mas não era por causa de si. Ele estava aflito por causa do povo de Israel, que estava ali na Babilônia, já havia bastante tempo, e se aproximava o tempo em que Israel deveria voltar. E Daniel, ele resolve, por iniciativa própria. Não foi Deus que deu a ele esta instrução ou pediu que ele fizesse, mas ele, por iniciativa própria, ele decidiu fazer um jejum parcial, e ele se absteve naqueles dias, 21 dias. Ele diz que ele esteve triste por causa do povo de Israel, e ele evitou, ele não comeu nenhum manjar desejável, ele não comeu carne, não bebeu vinho. E diz aqui que ele também não usou perfume, não se ungiu com unguento. Durante 3 semanas ele fez isso, e ele esteve buscando a Deus durante estes 21 dias, e ele dirigiu a Deus as suas orações. E interessante que ao findar os 21 dias, ele tem uma visão. Ele olha com os olhos, ele diz aqui: olhei com os meus olhos, ou seja, ele teve uma visão de olho aberto. E ele vê, ele diz: eu olhei e vi
um homem cingido, vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Ele tinha uma túnica branca e aqui no seu peito um cinto de ouro. E ele diz que o seu corpo era como turquesa. O corpo dele era meio azulado, né? Cor turquesa vocês conhecem, né? É mais ou menos aí a camiseta aqui da pastora Edna, né? Ele era meio azul. Ele diz que o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. O rosto deste ser que apareceu para Daniel parecia um relâmpago falante. E diz que os seus olhos pareciam tochas de fogo. E diz que os seus braços, os seus pés pareciam cor de bronze acassalado. E diz que a sua voz parecia a voz de muitas águas, a voz de uma multidão falando. É uma visão, até para Daniel, um homem de Deus experimentado, um homem a quem Deus disse e deu testemunho que ele era justo. Deus fala de Daniel como alguém que é justo, alguém que agrada a Deus, alguém que vive segundo os preceitos de Deus. Mesmo Daniel, um homem abençoado de Deus, um homem que em toda a sua vida procurou fazer, mesmo com risco da sua própria vida, ele escolhe servir a Deus, e por isso acaba indo até para a cova dos leões, porque ele se recusou a parar de orar. Então, Daniel, com essas credenciais, ele faz esse jejum e começa a orar. Ele ora. Interessante que quando este anjo fala com ele, ele diz para Daniel: Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que é que trouxe o anjo ali para falar com Daniel? Foi as palavras de Daniel, foi as orações de Daniel, que estava em jejum parcial, mas que estava também buscando a Deus, falando com Deus. E o anjo disse: as tuas palavras me trouxeram até aqui. Desde o primeiro dia eu fui enviado a ti para trazer uma resposta. Amém? Então diz aqui que o Daniel estava com outras pessoas, os homens que estavam com Daniel, porque Daniel era um homem muito importante no reino da Pérsia. Daniel foi levado para lá no tempo da Babilônia, mas a Babilônia caiu, e agora era o reinado de Ciro, o persa. Babilônia tinha caído, e agora era governado pela Pérsia, e era nos dias do rei Ciro. Então havia homens que andavam com Daniel, protegendo Daniel, porque Daniel era como um governador, como alguém muito importante também na Pérsia, como ele tinha sido também na Babilônia. Ele diz que os homens que estavam com ele não viram, mas ficaram com um temor, sem saber porquê. Há uma presença, a que havia ali junto daquele lugar, uma presença que eles não viram, mas eles sentiram que havia algo poderoso demais ali, e eles temem e se escondem, sem saber do que eles estavam se escondendo. Mas eles sentem a presença, mas não veem este que apareceu a Daniel. E ele diz: só eu só vi esta visão, esta grande visão. Mas ele diz também que ele desmaiou, né? Ele diz assim que não ficou força nenhuma, e transmudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Ele praticamente desmaiou ao ver aquela visão. Ele cai, porque não aguenta
a grandiosidade daquela visão e aquela presença daquele ser que apareceu ali para ele, enviado da parte de Deus. Para vocês verem que existem coisas espirituais, seres espirituais que você nem imagina, coisas muito maiores do que você pode até imaginar. E diz aqui que ele ouviu a voz, ouviu as palavras, e quando ele ouve aquelas palavras daquele anjo, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ele caiu como se ele estivesse dormindo. E aí uma mão tocou Daniel. Aquele anjo, aquele ser, toca em Daniel e faz com que ele se movesse e se colocasse de joelhos sobre as palmas da mão. E ele fica ali de joelhos com as palmas da mão no chão. E ele disse a Daniel: homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, fica de pé, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E Daniel disse para ele, o anjo disse: fica de pé, que eu trago uma mensagem para você, tem uma palavra de Deus para você. E ele fica de pé, mas fica todo tremendo. E olha que Daniel era um homem de estrutura, que tinha grandes experiências com Deus. E o anjo diz para ele de novo: não temas, não tenha medo, Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa da tua oração, Daniel. Então, quando você jejuar, quando você fizer alguma coisa para Deus, ore, fale com Deus, apresente a Deus os seus problemas, aquilo que você precisa, e fale com Deus, seja sincero com Deus. E ele diz aqui que aquelas palavras que Daniel falou provocaram a vida dele, ou seja, Deus enviou. Ele demora 21 dias, porque diz aqui a palavra de Deus que houve uma oposição espiritual que precisava ser vencida, né? Muitos dizem: era o demônio, era o diabo que estava se opondo, mas isso é discutível, nem sempre, pode não ser. Diz aqui que eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ora, aqui está falando de principados. Havia uma oposição angélica. Por quê? Porque que Israel estava no exílio. Porque havia um tempo determinado e eles foram para o exílio por causa do seu pecado, porque eles tinham se afastado de Deus, e havia uma oposição, mesmo no meio dos príncipes. Ele diz aqui que o príncipe da Pérsia se opôs, e aí veio Daniel, veio Miguel, o príncipe. Veja bem, havia um príncipe da Pérsia, mas havia o príncipe de Israel. O príncipe de Israel era Miguel, mas havia um outro príncipe que era da Pérsia. E ainda se fala aqui ainda de outros príncipes, não é? E diz que o príncipe da Pérsia e esse principado era espiritual. O fato, não vamos aqui entrar qual era a origem. Existem pessoas que acham que eram anjos mesmo. Existem outros que acham que era uma opressão do mal. Porém, o fato é que havia uma resistência. Havia uma resistência que precisava ser vencida e que precisava ser enfrentada. E foi isso que Daniel, ao fazer este jejum de 21 dias e estar ali 21 dias buscando a Deus em oração, em consagração a Deus, ele
venceu esta oposição. E a oposição que estava ali precando que esta mensagem chegasse, foi depois vencida. E a mensagem de Deus pôde chegar até Daniel, e a bênção chegou, e as palavras chegaram até Daniel. Então, muitas vezes a gente pensa que não existe oposição, muitas vezes tem oposição. E a gente tem que buscar a Deus para vencer estas oposições, essas coisas que muitas vezes se opõem, não é? Seja ela de qual origem for. Mas aqui diz que Miguel, um dos primeiros espíritos, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que é de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Ele vai demorar ainda um tempo, Daniel. Isso que eu vou falar para você não é para agora, vai demorar muitos dias, mas eu trouxe uma revelação do futuro do teu povo. Amém? Graças a Deus. E falando essas palavras ele comigo, eu emudeci, baixei meu rosto e fiquei mudo. E eis que uma como a semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Ele ficou mudo, não conseguia falar. Às vezes, né? Vocês já pararam para pensar o tamanho, né, do impacto. Ele não conseguia falar, mas veio alguém, veio uma como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então eu abri a minha boca e falei. Aí ele conseguiu falar, porque alguém tocou os seus lábios e deu a ele possibilidade para que ele falasse. Então eu falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Ele ficou todo dolorido e sem forças. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Ele disse: eu não estou conseguindo falar nem com o anjo, como é que eu vou falar com o Senhor? Como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou falar com aquele que mandou ele vir falar? Por isso que ele disse: como eu vou poder, se eu estou desse jeito falando com este meu Senhor, como é que eu poderia então falar com aquele meu Senhor? Ele vai ser mais difícil. Como é que eu vou falar com aquele, se eu não estou conseguindo falar com este? Que era alguém que disse: eu fui enviado para te trazer essas palavras. E é claro que esta pessoa que ele estava falando aqui era um anjo. Não era nem Jesus, não era Deus, era um anjo. Era um anjo de Deus, enviado por Deus, mas um anjo de alta hierarquia, não é? E ele pergunta, né, como é que eu poderia então, se está difícil eu falar com uma criatura feita por Deus, que veio aqui para me trazer uma mensagem, como é que eu vou falar com Deus e com o Senhor assim cara a cara? Né? É uma pergunta. Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Ele ficou sem respiração, ele estava quase sem respirar. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez. Tinha tocado na boca dele, ele conseguiu falar. E agora tocou outra vez nele e trouxe conforto a ele. Ele se sentiu melhor com aquela mão que o tocou. E ele disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Outra oposição. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe.
ele disse que não havia alguém que pudesse ajudá-lo. Amém? Ele estava querendo ajuda, provavelmente, de outros iguais a ele. Mas ele disse que entre os anjos havia alguém que estava ali para ajudar. Era Miguel, o príncipe, que é o principado que governa sobre Israel. Mas não havia mais ninguém disposto a ajudá-lo naquela empreitada. Talvez até dá para entender, por causa do pecado de Israel, por causa que o tempo ainda não estava cumprido, a sentença tinha sido de 70 anos e ainda faltava ainda um tempo para que se cumprisse, vai se cumprir depois no futuro. Então ainda havia um tempo em que aquela sentença ainda estava em vigor, e que Israel ainda ia permanecer ali. Agora era Babilônia, porém era já dominado pela Pérsia. Então por isso talvez havia esta oposição, que Daniel, com o seu jejum e com as suas orações, possibilitou que aquilo saísse da frente. Amém? Então, no livro de Isaías, capítulo 58, o povo de Israel fazia jejum. Eles faziam jejum de não comer. Eu não vou falar muito sobre aqui, mas Deus diz aqui qual é o jejum que agrada a Deus. No versículo 5 do capítulo 58, se depois você quiser saber mais, você pode ler todo o capítulo 58. Mas eu vou me ater a alguns aqui. Porque eles jejuavam, deixavam de comer, mas eles faziam outras coisas, né? Eles achavam que Deus ficava obrigado a fazer alguma coisa para eles. Batiam na mesa e discutiam. Quer dizer, eles estavam só sem comer. E Deus disse: será que é isso que me agrada? Então, ele diz aqui no versículo 5: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isto jejum de dia aprazível ao Senhor? Será que é isso que eu quero? Porque eles faziam isso, ficavam sem comer, se colocavam em cima de saco e cinza. Mas diz aqui a palavra que eles também cobravam. E porque eles diziam: por que nós jejuamos e o Senhor não atenta para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejum achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Quer dizer, eles falavam, faziam, mas ficavam cobrando. E eles não eram como Daniel, né? Então Deus começa a dizer para ele o que Deus queria que eles fizessem. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Ou seja, deixem de fazer o mal, deixem de pecar, de praticar o pecado, de fazer mal para os outros, de falar mal dos outros, deixem de realmente produzir o mal, soltar as ligaduras da impiedade. Deus falou: é isso que eu quero. Não façam o mal, façam o bem. Amém? Ele diz: porventura não é esse que vocês soltem as ligaduras da impiedade? Soltem as ataduras da impiedade, ou seja, não sejam ímpios, mas sejam alguém que faz o bem, que produz aquilo que é justo, que age com justiça e que anda na retidão, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaçes todo o jugo. Porque ele diz assim: não oprimam a ninguém, não é? Porque às vezes eles faziam jejum, mas estavam oprimindo as pessoas. Então Deus disse: olha, não oprima as outras pessoas, não faça o mal para os outros.
faça o bem. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Ou seja, faça bem ao seu próximo. Tenha misericórdia do seu próximo. Então dá para ver aqui que o jejum que agrada a Deus tem muito a ver com a nossa atitude. Porque muitas vezes a pessoa pode ficar um dia sem comer, fazendo um jejum de um dia, falando de jejum completo de um dia, mas de repente não muda de vida, não é? E ele diz aqui que a gente tem que ter misericórdia, que nós tenhamos que ter no nosso coração perdão, temos que ter no nosso coração realmente voltados para Deus. Então aquilo que agrada a Deus é aquilo que parte do coração do homem. Então quando você for participar deste jejum, lembre-se disso, amém? Lembre-se disso. Ele diz que quando você fizer isso, então a tua luz vai romper como o nascer do sol, como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aí Deus vai te proteger, amém? Deus vai te proteger, Deus vai atender a tua oração. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade. Sabe que estender de dedo? Ficar, tá vendo? Falar, viu? Apontando o dedo para os outros, falando mal da vida alheia, achando defeito nos outros. Se você parar com o dedo estendido, não é? Ele diz aqui: tirares do meio de ti o jugo, as amarras que prendem, o estender de dedo e o falar vaidade, o falar aquilo que não vale nada. Tem gente que abre a boca só para falar bobagem. Então não faça isso. Seja mais sério, fale aquilo que tem proveito, porque tem gente que às vezes fala coisa que prejudica os outros. Tem gente que fala coisa que prejudica até a si mesmo. Às vezes é melhor ficar calado do que falar certas coisas. Às vezes a gente vai falar alguma coisa, às vezes é melhor engolir, ficar quieto. Amém? Diz que até o tolo, se fica quieto, parece sábio. Está escrito na Bíblia isso aí. Até o tolo parece sábio se ele ficar mais quieto. Se ele ficar quieto, não abrir a boca, o pessoal fala: esse homem é um homem sábio. E ele diz aqui: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma faminta. Se você pregar o Evangelho, se você falar daquele que é a vida da nossa alma, se você levar o Evangelho, você puder suprir a fome da alma de alguém, ele diz aqui: então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. A luz vai raiar para você, amém? E se o Senhor te guiará continuamente, o Senhor vai guiar os seus passos e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. Você vai ser uma fonte que não falta água. Você vai ser como um jardim regado, vai ser bonito. Os seus ossos vão ser fortalecidos pelo Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Você vai ser como um manancial que não falta águas. E os que de ti procederem, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados,
e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas. Vão chamar você de reparador de coisa quebrada. O que está quebrado você conserta. Vão te chamar de reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Amém? Deus vai te abençoar. Se desviares, né? Até aqui. Amém? Então, se desviar do mal. Se desviar do mal e fazer o bem. Então, se você for fazer este jejum, você lembre-se também, não é só não comer alguma coisa ou beber alguma coisa, mas é também cuidado com o seu interior, com o coração, tá? Cuidado com o seu coração, não é a máquina aqui que bomba sangue, não, é com a sua alma, é com o seu espírito, é aquele ser interior que precisa de cuidados, precisa ser alimentado, precisa ser realmente fortalecido. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.